Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa reflexão bíblica em 1 Timóteo, capítulo 2, e eu já convido você a ler todo o capítulo e em seguida retornar aqui para que nós possamos nos aprofundar em alguns versículos deste precioso capítulo. E dando início à nossa reflexão, gostaria que você lesse comigo alguns versículos, do versículo 4 ao 6. Leiamos juntos. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esta foi a prova dada no tempo certo de que Deus quer que todos sejam salvos. Nós sabemos que desde o início da humanidade, o homem carrega este peso do pecado adâmico. Por meio da queda, o homem passa então a estar afastado de Deus, desprovido da salvação. E Deus, querendo demonstrar o seu amor para conosco, envia então o seu Filho Jesus, nascido de mulher, homem de dores, e aqui ele frisa bem quando coloca Jesus como o ser humano, porque Jesus, quando veio a este mundo, ele veio como homem. Somente desta forma nós poderíamos ser salvos. Ele tinha que vir como homem, levar sobre ele todos os nossos pecados naquela cruz, para que nós pudéssemos ter acesso novamente a Deus por meio de Cristo. Por isso, ele faz questão de pontuar aqui Cristo Jesus como ser humano, explicitando a sua humanidade. Pois quando ele veio ao mundo, ele se despiu da sua glória no céu para viver como nós. E o desejo de Deus nisso tudo, neste plano redentor, é que todos sejam salvos e que venham a conhecer a verdade. E a verdade é esta, que Jesus veio a esse mundo, padeceu, morreu naquela cruz para que nós pudéssemos alcançar esta salvação. E esta foi a prova do desejo de Deus, que todos nós conheçamos esta verdade. Só que houve um tempo certo para que Deus cumprisse os seus propósitos por meio de Cristo e demonstrasse então o desejo de que todos nós sejamos salvos. Versículo 8. Quero que em todos os lugares os homens orem, homens dedicados a Deus, e que ao orarem eles levantem as mãos sem ódio e sem brigas. O desejo de Paulo por meio desta carta também era que todos os homens orassem e se dedicassem em oração e devoção a Deus, levantando as mãos, sem ódio, sem brigas. Naquele tempo havia muita divisão também, muita confusão, e o desejo de Paulo era que todos se unissem por meio de um propósito de adorar ao Criador. Vamos ler agora o versículo 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Quero também que as mulheres sejam sensatas e usem roupas decentes e simples, que elas se enfeitem, mas não com penteados complicados, nem com joias de ouro, de pérolas, nem com roupas caras, que se enfeitem com boas ações, como devem fazer as mulheres que dizem que são dedicadas a Deus. Vamos parar só um minuto aqui. Que fique bem claro que o propósito do apóstolo Paulo em colocar e manifestar esse desejo não é anular o autocuidado, mas que a mulher entenda que o seu maior objetivo, que a sua maior beleza seja a beleza interior que transcende no exterior, porque existem mulheres que voltam-se apenas para mostrar-se belas externamente. Só que as suas ações, que é o que Deus mais se importa, o seu caráter, as suas atitudes não revelam que elas são seguidoras de Cristo, que elas busquem estes enfeites de boas ações, para que elas possam ser identificadas como mulheres que são dedicadas a Deus. Então, a mulher que se dedica a Deus, ela deve procurar em primazia enfeitar-se de boas ações, ter uma vida que agrade a Deus, porque este é o foco de Cristo, é o foco de Deus. Ele não está eliminando o cuidado, o uso de enfeites, o uso de joias exteriores, mas o que ele diz aqui é que as mulheres elas devem procurar voltar-se prioritariamente a uma vida devota a Deus. Versículos 11
ao 14. As mulheres devem aprender em silêncio e com toda a humildade. Não permito que as mulheres ensinem ou tenham autoridade sobre os homens, elas devem ficar em silêncio. Pois Adão foi criado primeiro e depois Eva. E não foi Adão quem foi enganado, a mulher é que foi enganada e desobedeceu à lei de Deus. Eu pus-me então a meditar sobre esses versículos e a pesquisar e percebi que naquela época algumas mulheres atrapalhavam a dinâmica do culto, interrompiam, e havia uma preocupação do apóstolo Paulo que a pregação ela fosse passada às pessoas sem interrupções. E essa orientação foi uma orientação de cuidado para aquele povo específico. Isso não se aplica às mulheres hoje que ensinam outras mulheres, que têm oportunidade nos cultos de anunciar a mensagem de Deus. O que ele queria dizer aqui, as mulheres deveriam calar-se, respeitando a liturgia do culto e a solene exposição da palavra de Deus. E também eu gostaria de trazer um pouco para os tempos atuais a importância da mulher entender o seu papel na igreja, como adjutora, dando suporte no culto, esperando os momentos de falar, assim como também os homens. Esse versículo, embora frise as mulheres, mas é importante também que os homens aprendam a respeitar a liturgia do culto, entendendo o momento de ouvir a palavra, o momento da adoração, dos louvores. E claro, quando o Espírito Santo se manifesta conforme diz a palavra de Deus, com o intérprete, quando é aquela manifestação profética, no momento adequado, sem interferir no momento da palavra, que é a maior profecia, a palavra de Deus. Nós devemos respeitar o momento da palavra. Mas existem alguns momentos que o Espírito Santo quer comunicar algo à igreja. Como o Espírito Santo é ordeiro, assim como ele já está atuando no culto no momento que a mensagem é enviada, no momento dos louvores, com certeza a manifestação do Espírito Santo através de alguém em profecia vai ser no momento oportuno. E é claro, a gente percebe por meio do dom de discernimento de espíritos quando aquela profecia realmente está vindo da parte de Deus. E nós devemos ter essa sensibilidade e respeito. Portanto, gostaria de concluir esta reflexão pontuando a importância de nós entendermos o sacrifício de Cristo na cruz e o desejo de Deus de que todos conheçam a verdade e sejam salvos. O desejo de Deus dos homens andarem em unidade, sem brigas, sem dissensões e sem ofensas. O desejo de Deus que as mulheres busquem ter uma vida devota a Deus, não apenas procurando vestir-se e adornar-se exteriormente, mas priorizando uma vida de devoção a Deus e de entrega e o interior regenerado em Cristo. Devendo também entender o seu papel no culto, respeitando a liturgia, entendendo que este versículo fala da época onde havia muitas interrupções por parte das mulheres e o apóstolo Paulo estava querendo organizar o culto. A preocupação dele era que a palavra e a mensagem do evangelho fosse passada com sabedoria, ordem e decência. E trazendo isso para os dias atuais, nós, tanto homens como mulheres, devemos entender o nosso papel no culto, entendendo e respeitando também a ação do Espírito Santo. Em tempo oportuno, entendendo que a palavra é a maior profecia e o Espírito Santo é ordeiro e se manifesta no culto de maneira respeitosa, clara e que edifique as nossas vidas. Amém, queridos irmãos? Que Deus abençoe você, que essa mensagem de alguma forma tenha edificado a tua vida. Deixa teu like, teu comentário, compartilha essa mensagem com o máximo de pessoas possível e nos ajuda a propagar a mensagem do Evangelho de Cristo. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.